Existe uma pergunta que toda mãe faz pelo menos uma vez no primeiro ano da vida do filho. Será que tá tudo bem? Será que ele já deveria estar rolando, sentado, andando? E essa pergunta que parece inocente carrega dentro dela uma quantidade enorme de ansiedade que ninguém avisou a gente que viria junto com a maternidade. Eu sou fisioterapeuta pediátrica e também sou mãe e hoje eu quero te mostrar um mapa completo do primeiro ano de vida do bebê. Não como uma lista de tarefas que seu bebê precisa cumprir, mas com uma sequência biológica que faz sentido, que tem lógica, que tem embasamento científico e que você pode acompanhar sem ficar contando muitos dias apavorada e ansiosa. Então vamos começar pelo começo? Nos 2 primeiros meses de vida não tem importância nenhuma habilidade, nenhuma aquisição motora. É o vínculo, é a amamentação, é o olho no olho, é a voz da mãe sendo reconhecida como um porto seguro para aquele bebê. O sistema nervoso do recém-nascido está se organizando ao redor da presença de quem cuida dele. E vale começar com alguma coisa bem simples nessa fase. Por exemplo, alguns minutinhos de barriga para baixo a cada troca de fralda. Não para ele fazer nada específico, mas para o pescocinho e para os ombros dele irem ganhando força aos pouquinhos. Só que a maioria das mães chega no pediatra sem saber exatamente o que observar, o que está certo, o que não está, o que está atrasado, o que não está. Então, o que eu trago para vocês aqui são as orientações do CDC, que é o órgão de vigilância de saúde dos Estados Unidos. Eles criaram um programa para a gente resolver isso, que é o Learn the Signs, Act Early, que é uma coisa bem simples, que é quando é orientar a mãe o que observar, orientar a mãe a identificar qualquer tipo de atraso a tempo, porque quanto antes identificar, maior as chances da intervenção funcionar, e dar algumas diquinhas sobre como a gente pode ajudar o bebê em cada fase da vida. Então, vamos ao que importa. O que a gente pode esperar de um bebê de 2 meses? Na parte emocional desse bebê, ele já começa a se acalmar quando você conversa com ele ou quando você pega ele no colo. O sistema nervoso dele está aprendendo que existe alguém externo que regula o desconforto dele. Já na parte cognitiva, ele já olha para o seu rosto, observa você se movendo, dá a sensação de que ele está feliz quando você se aproxima, ele fixa o olhar no brinquedo por alguns segundos e ele sorri quando você fala com ele. Então, nesta fase, o cérebro do bebê não está processando o mundo que está ao redor dele, o cérebro dele está processando você, a mãe. Na parte da comunicação, ele começa a emitir alguns pequenos sons, alguns grunhidos, e ele também reage a sons altos. E na parte motora, esse bebê ele começa a, quando está de barriguinha para baixo, a sustentar por alguns segundos a cabecinha erguida, ele movimenta braços e pernas e ele começa a abrir brevemente as mãozinhas. Tudo isso serve para você ter embasamento para levar informação de qualidade para o seu pediatra. Leva isso para o pediatra. O que vocês fazem juntos, do que ele gosta, se tem algo que te preocupa, se ele ganhou alguma habilidade que depois perdeu, se nasceu prematuro, se tem alguma necessidade de saúde específica. É sempre importante a gente levar todas essas questões para o pediatra poder acompanhar. Como fisioterapeuta, antes de ser mãe, obviamente, eu sempre preguei a estimulação precoce. Eu sempre dei dicas e exercícios e atividades para todas as minhas pacientes, para todas as minhas amigas que tinham filhos. E hoje, como mãe e como um pouco mais estudiosa desse assunto, eu entendo que nesse comecinho de vida, de 0 a 2, 3 meses, o importante é a gente simplesmente criar vínculo, a gente dar colo, a gente cheirar o nosso bebê, a gente lamber a cria mesmo, sabe? É disso que o bebê nessa fase precisa. Bebês nessa fase também choram muito, pode ser cólica, pode ser fome, pode ser qualquer desconforto, ou às vezes pode não ser nada, mas eles simplesmente vão continuar chorando. E isso pode tirar a gente do sério. Então, assim, em hipótese nenhuma, chacoalhe o seu bebê. Se você está no seu limite, coloque ele no lugar seguro, no berço, respira e volta. Isso depois passa. Tem um pico de curva de estresse e depois passa. Então, no fim das contas, os primeiros 2 meses do bebê são simplesmente sobre criar vínculos, apresentar o mundo para ele, cheirar o seu nenê, lamber a sua cria, dar muito beijo, muito colo e muito amor. Agora vamos falar dos 2 aos 4 meses do bebê. Nessa fase, ele começa a sustentar melhor a cabeça quando está de barriguinha para baixo, de bruços,
E é comum e é muito delicioso aparecer o primeiro sorriso social, que é aquele sorriso em resposta direta ao seu rosto, não é só um reflexo. Nessa fase ele também descobre a própria voz, então começa a ter uns sonzinhos de a boca vira um território de uma descoberta imensa, com direito a bolhas de saliva, a mão sempre indo na boca, barulhinhos fofos. O CDC, ele lista justamente esse comportamento de levar as mãos na boca como um dos marcos esperados até os 4 meses, não como algo que a gente tenha que eliminar. Então, vamos ver o que a maioria dos bebês fazem nessa idade. Na parte emocional, o bebê já ri sozinho para chamar sua atenção, começa a dar risadinhas, ainda sem uma risada completa. Ele olha, ele se mexe, ou ele faz sons para chamar a sua atenção, para manter você por perto. Isso é intencionalidade social começando a surgir. Ele descobriu que ele provoca uma reação em você e ele repete essa reação porque ela funciona. Na comunicação, ele começa a emitir vários sonzinhos, vários barulhinhos. Ele também responde com barulhinhos quando você fala com ele. Ele vira a cabeça na sua direção quando ouve a sua voz. E o bebê ele já sabe distinguir a sua voz da voz das outras pessoas. Lá na parte cognitiva, ele já começa a abrir a boca quando vê o peito, quando vê a mamadeira se estiver com fome. E ele olha para as próprias mãos com muito interesse. E isso é muito legal porque é o início da percepção dele que aquelas mãozinhas são dele. Na parte motora, ele já começa a manter a cabeça bem firme, sem apoio quando está no colo. Ele segura um brinquedo quando você coloca na mão dele. Ele usa os bracinhos para balançar os objetos e ele leva bastante as mãos na boca. Quando ele é colocado de bruços, ele já consegue colocar as mãozinhas no chão, os braços no chão e empurrar para cima, apoiando os cotovelos. Então, mais uma vez, leve sempre para o pediatra o que vocês fazem juntos, o que ele gosta, se algo te preocupa, se ele perdeu alguma habilidade. Compartilhe sempre as suas experiências com o pediatra. Enquanto isso, nosso papel com esse bebê é muito simples. A gente tem que responder com bastante entusiasmo quando ele fizer algum barulhinho, porque isso vai ensinar o seu bebê a troca de turnos da conversa. Ofereça objetos seguros para ele poder pegar, para ele chutar, para ele explorar e para ele levar na boca. Conversa, leia, cante. Evite telas, mesmo que elas pareçam inofensivas, porque elas não são recomendadas antes dos 2 anos. O aprendizado real ele vem da interação com pessoas e objetos e não da tela. Evita também deixar ele muito tempo preso em bebê conforto ou balanço e mantenha uma rotina de sono e de alimentação, ainda que seja só o leite materno ou a fórmula, até os 6 meses. Então, no fim das contas, os 4 meses eles marcam a passagem de um bebê que reage para o mundo para um bebê que já provoca o mundo, sorrindo de propósito, chamando atenção de propósito, explorando com a boca de propósito. É a primeira vez que ele entende, que ele aprende que uma ação gera uma reação. E isso é lindo. Agora vamos falar do bebê entre 4 e 6 meses. Aqui tem um marco motor lindo, que eu amo, que é o rolar. Agora, vale a gente lembrar que o bebê não rola porque alguém treina ele para rolar. Ele rola porque a posição de barriga para baixo fortaleceu o tronco o suficiente para que ele possa virar de lado e isso se torne vantajoso para ele. O corpo ele vai criando habilidade a partir da própria experiência, do próprio peso e do movimento. Nessa fase também é comum ele começar a estranhar rostos que não fazem parte do dia a dia do bebê. O cérebro dele está aprendendo a diferenciar o que é familiar do que é desconhecido, uma habilidade cognitiva que está se formando no bebê. Vamos tomar cuidado nessa fase da gente não pular etapas, sentar o bebê antes da hora numa superfície macia, cheia de almofada em volta para ele não cair achando que a gente está fazendo algum estímulo, não é muito legal. Esse tipo de posicionamento ele não fortalece nada, ele só sustenta o tronco do bebê de forma artificial, enquanto o abdômen, o tronco continua ali fraco. O CDC ele deixa muito claro isso nas orientações. Aos 6 meses, o marco esperado é um bebê se apoiar nas mãos para conseguir se sustentar sentado e não ficar sentado sozinho ou com a ajuda de algum outro tipo de dispositivo. Então, vamos agora ver o que a maioria dos bebês consegue fazer nessa idade? Na parte emocional, ele já começa a reconhecer as pessoas que são próximas, ele gosta muito de se olhar no espelho e ele dá verdadeiras gargalhadas. Na comunicação, ele começa a se revezar fazendo sons com você, ele começa a soprar saliva fazendo bolinhas,
coloca a língua para fora, solta aqueles gritinhos que costumam até assustar a gente. Já na parte cognitiva, ele coloca muitas coisas na boca para explorar, ele já alcança para pegar um brinquedo que ele quer, que está longe. Repara que agora ele começa a comunicar as preferências dele. Na parte motora, ele vira de barriga para cima, para barriga para baixo, ele empurra o corpo com os braços quando está de bruços, ele se apoia nas próprias mãos para sustentar o seu peso sentado. Então, mais uma vez, leve tudo isso para o pediatra, o que vocês fazem, o que vocês gostam de fazer, e se algo te preocupa, para que qualquer problema a gente possa ter uma intervenção a tempo. E qual é o nosso papel nessa fase tão gostosinha dos 6 meses? Pode brincar de imitar, então quando ele sorri, você sorri. Quando ele faz um som, você repete o som. Isso ensina o toma lá da cá da conversa. Mostre figuras coloridas para o seu bebê, fale sobre elas, aponte coisas novas quando vocês estiverem passeando e nomeie essas coisas novas, cante, toque músicas. E muito importante, continue limitando telas, ainda não é recomendado. Coloque brinquedos também fora do alcance dele, para ele incentivar ele a rolar até lá. Tenta aprender a ler um pouquinho o humor dele. Então, se ele está feliz, continue. Se ele está incomodado, faça pausas e conforte o seu bebê. Essa é uma fase também que a gente vai começar a conversar com o nosso pediatra sobre a introdução alimentar. A gente começa a introduzir alimentos sólidos, então é importante você conversar com o seu pediatra para te orientar como fazer a progressão dessa alimentação. E importante também a gente lembrar que o leite, a amamentação, continua sendo muito importante. Então, no fim, gente, os 6 meses mostram que a gente não tem mais um bebê passivo, né? É um bebê que ele rola porque ele quer buscar algo. Ele estranha porque ele já reconhece o que é familiar e o que não é. De alguma forma, com o corpo dele, ele consegue comunicar o que ele quer e o que ele não quer. Então, esse bebê, ele é um bebê que precisa somente de ficar no chão, de tempo, de brincadeira e de supervisão dos pais. Agora, entre 6 e 9 meses é uma das fases mais decisivas de todo o primeiro ano do bebê. Não porque ele vai andar logo, mas porque agora ele está construindo a base que ele precisa para a marcha. Então, vamos por partes. Como é que isso é construído? Primeiro vem o virar, de barriga para cima para barriga para baixo. Parece um movimento muito simples, mas é um movimento que já exige que o bebê coordene cabeça, tronco e quadril, trabalhando juntos contra a gravidade. Depois vem o empurrar o corpo com os bracinhos esticados quando ele está de bruços, erguendo o peito do chão. Esse gesto, ele treina a musculatura dos ombros, das costas, que meses depois vão sustentar o tronco na hora de sentar, de engatinhar e de ficar em pé. Depois vem o sentar com o apoio das mãos, lembrando que isso aqui acontece antes do bebê sentar sozinho, sem apoio. Então, ele vai testando, ele cai, ele corrige, ele testa de novo, e assim ele vai calibrando a musculatura dele e o equilíbrio para ele conseguir ficar sentado sozinho. Nessa fase de intensas aquisições motoras, a cabeça do bebê também está trabalhando loucamente. Nesse momento, ele começa a, sabe, ter aquele tipo de conversa que é só a mãe entende, né? Ele reveza fazendo sons com a mãe numa conversa de ida e volta, que é uma sementinha aí da construção da linguagem. Ele solta gritinhos para testar a própria voz, ele leva objetos na boca, ele estica o braço para alcançar o que ele quer, e assim ele vai mostrando intencionalmente o que ele quer. Essa fase do bebê, ela é uma janela de oportunidade riquíssima para a aprendizagem. Então, quanto mais tempo de chão livre o bebê tem nessa janela, mais rico vai ser o repertório dele, o repertório motor, que vai sustentar as próximas conquistas. E aproveitando, é exatamente por isso que equipamentos como o andador, eles tendem a atrapalhar mais do que ajudar nessa fase, além das questões de segurança, né? Porque eles tiram o bebê do chão, tiram o peso dos pés, eles tiram exatamente toda a informação sensorial que o corpo precisa para sentir e para aprender. Então, se o seu bebê está nessa fase, o convite é bem simples. Fique bastante no chão, de bruços, de costas, coloque brinquedos um pouquinho fora do alcance para que ele consiga ir buscar, para que ele consiga se virar como chegar até ali. Observe se ele reconhece as pessoas da casa, se ele ri com facilidade, se ele gosta de olhar no espelho, porque esses marcos sociais, eles são muito importantes e eles caminham
junto com os marcos motores. Chegando agora aos 9 meses de vida, provavelmente o seu pediatra vai propor uma triagem de desenvolvimento. É um protocolo da Academia Americana de Pediatria que recomenda essa avaliação para todas as crianças quando estão próximas dos 9 meses, exatamente para que qualquer ajuste de rota aconteça cedo, quando é mais simples de fazer qualquer intervenção com bons resultados. Agora vamos falar do nosso bebê de 9 meses. Essa é a fase de uma explosão de mobilidade. O engatinhar, que antes era só uma tentativa e erro, agora ele ganha destreza, ele vira locomoção do bebê. O bebê ele começa a se puxar, a se agarrar nos móveis para ficar em pé, em alguns momentos ele tira essas mãos e por uma fração de segundo ele consegue ficar em pé sozinho. O cérebro dele está calculando quanto tempo ele consegue ficar sozinho para futuramente começar a marcha. Enquanto isso, as mãos do bebê elas também estão aprendendo uma das habilidades mais sofisticadas, que é o movimento de pinça, que é pegar um objeto pequeno entre o polegar e o indicador. Esse movimento exige uma coordenação fina entre a visão, planejamento motor e controle muscular, que meses atrás o seu bebê não tinha. E esse movimento ele é muito importante porque depois ele vai trazer para o seu bebê a capacidade de segurar um lápis, de mexer em botões, de comer sozinho. Então é muito importante a gente estimular a pinça. Nesse mesmo período começam a aparecer gestos de intenção clara de comunicação. Então, bater palmas, dar tchau, levantar os bracinhos pedindo colo, são os primeiros recursos que o bebê usa para se fazer entender mesmo antes de começar a falar. Isso é o que os especialistas chamam de comunicação pré-verbal, que é um preditor forte da linguagem que vem a seguir. Socialmente também tem mudanças. É comum nessa fase o bebê ficar mais tímido ou até com medo perto de estranhos, o que muita mãe estranha achando que ele regrediu socialmente. Mas isso é chamado de ansiedade de separação e é sinal de que o vínculo com quem cuida dele está bem formado. O bebê agora ele distingue com bastante clareza quem é familiar e quem não é, e ele reage quando você sai do campo de visão dele. E é dentro desse cenário inteiro, motor, cognitivo, social, de linguagem, acontecendo tudo junto, que faz essa triagem dos 9 meses fazer muito sentido. Porque o desenvolvimento infantil, ele não segue um relógio único, igual para todo mundo. Todos os bebês têm a sua individualidade. Mas existem janelas em que certas habilidades costumam aparecer, e quando alguma delas está ausente, quanto antes a gente perceber isso, mais simples costuma ser qualquer intervenção. Então, se o seu bebê está nessa fase, o convite é aproveita o momento para brincar de esconde-esconde, para deixar objetos pequenos e seguros ao alcance para ele treinar a pinça e comemorar cada segundo que ele conseguir ficar em pé sem apoio. Agora temos um bebê chegando perto de 1 aninho. É um bebê que fala muito pouco ou não fala nada, nenhuma palavra com muita clareza, mas ele entende praticamente tudo o que você diz. E tá tudo bem, essa é a ordem natural do processo de linguagem. Primeiro vem a compreensão, depois vem a fala. E você pode ver isso no seu dia a dia. O bebê já pausa ou ele para quando você diz não. Ele já procura um brinquedo que viu você esconder debaixo de um cobertor. Então, isso é uma conquista cognitiva enorme, chamada permanência do objeto, que é entender que as coisas continuam existindo mesmo quando elas estão fora do campo de visão dele. E quando a gente fala da parte motora, essa é a fase da verticalização. O bebê se puxa para ficar em pé, ele caminha se segurando nos móveis, uma espécie de ensaio antes dos primeiros passos. Então, normalmente ele ainda precisa de apoio, e isso é normal e esperado nessa fase. Então, esse bebê aí que está tateando, se agarrando nos móveis, ele está testando e o cérebro dele está processando a gravidade, o peso e o espaço. As mãos também amadurecem bastante, principalmente o movimento de pinça. Ele começa a pegar pequenos pedacinhos de comida e esse movimento ele já é mais preciso. Socialmente, o bebê de 1 ano, ele já entende a brincadeira como uma troca. Então, por exemplo, você joga uma bola para ele e ele devolve a bola para você. Ele espera a vez, ele reage à sua reação. Ele não é mais um simples espectador, ele é um parceiro ativo das brincadeiras. E aqui vai uma dica de ouro para bebês dessa idade, que eu preciso dessa dica para mim mesma, porque às vezes eu esqueço dela. Quando esse bebê está fazendo alguma coisa que você não quer que ele faça, exemplo, puxar o rabo do cachorro, não adianta a gente gritar, a gente brigar, a gente falar não, ou a gente dar explicações longas. O mais interessante nesse momento é redirecionar o comportamento. Guarda o não firme
para situações de perigo real, sabe? Para que essa palavra não fique gasta, entende? Para que ela tenha peso quando você realmente precisa que ela tenha. Nessa fase dos 12 meses ainda tá tudo bem esse bebê não falar palavras ainda, esse bebê ainda não andar, mas se algo te incomoda, se você não consegue explicar direito como as coisas estão acontecendo, não espere. Converse com o seu pediatra e tire todas as suas dúvidas. Agora, para a gente finalizar, tem uma coisa que a gente precisa falar com muita clareza. Existe uma diferença enorme entre marco motor e cronômetro do relógio. O marco motor ele é uma sequência, ele é uma ordem biológica que quase todo bebê típico percorre. Então é sustentar a cabeça, rolar, sentar, engatinhar, ficar de pé, andar. Quando a gente fala em cronômetro, a gente tem uma ideia que existe um dia exato, um mês exato que isso precisa acontecer. Isso simplesmente não existe. O que os especialistas falam para a gente é que existe uma janela de tempo para as coisas acontecerem. Um período em que a maioria das crianças, mais ou menos 75% ou mais das crianças, já conquistou aquela habilidade. Então, isso significa que até um quarto das crianças típicas está fora daquela média em qualquer marco específico e está tudo bem com isso. Então, o nosso papel é garantir um ambiente saudável, enriquecido e seguro para esse bebê se movimentar, é ter colo disponível sempre que ele precisar, é ter alimentação na hora certa, é ter uma rotina de sono adequada para esse bebê e um ambiente adequado para ele dormir. Então, mais uma vez, o que realmente vale o seu olhar não é se ele já fez isso na idade X ou Y, mas sim, ele está progredindo, ele perdeu alguma habilidade que ele já tinha, existe alguma assimetria clara, como usar só um lado do corpo. Esses sim são sinais que merecem a sua atenção e merece uma conversa com o pediatra. Então, uma coisa que precisa ser dita aqui para a gente finalizar esse vídeo é que tem muitas recomendações por aí bem intencionadas que colocam peso demais na comparação entre bebês e pouco peso na observação individual de cada criança. Existem cartilhas e tabelas muito rígidas, sem contextos, que fazem com que a gente às vezes se sinta em falta por um bebê que só estava dentro da própria janela biológica dele, só que na ponta mais tardia dela, sabe? Então, a ciência do desenvolvimento hoje ela é um pouco mais gentil, ela fala em faixas de tempo, não em prazos fixos. E isso muda completamente o peso emocional que a gente, como mãe, carrega. O que a gente precisa para o nosso bebê é organizar um ambiente para ele se desenvolver, um chão seguro, tempo de bruços, colo, rotina de sono, alimentação e, sobretudo, presença. O resto, o corpo dele sabe fazer. Então, se esse vídeo te ajudou a respirar um pouquinho mais hoje, deixa aqui embaixo para mim nos comentários como é que está o desenvolvimento do seu bebê. Toda semana já me segue aqui no canal que eu trago mais vídeos com conteúdos como esse.